Atlético chega com Fernando Martins e Miguel. Aliviado pela primeira vitória no Brasileiro, Galo aguarda DM para saber com quem contar para buscar o primeiro triunfo na fase de grupos da Libertadores. O Pedro vai lembrar, semana passada, você com o Léo aqui, eu falava que o Atlético tinha que fazer 2, né? Porque o Vitor Roque ia guardar e aconteceu. Mas brincadeiras à parte, o Atlético mereceu do início ao fim vencer essa partida. Enfim, né? A gente fala um jogo que pode servir como inspiração para a temporada. Agora sim, né? Antes tiveram alguns lances, mas o jogo praticamente quase todo, né? A gente pode dizer, o Atlético sofreu uma pressão ali no início do segundo tempo, quando o Paulo Turra inteligentemente, e aí a gente leia-se também Luiz Felipe Scolari, né? Porque tá ali na base, mas inteligentemente mudou para 3-5-2, ganhou o meio campo do Atlético, povoou ali com 5 jogadores, o Atlético que se defendia ali no 4-4-2. O Atlético Paranaense começou a ter mais posse de bola e também mais gente, né, povoando ali o meio campo. O Atlético se fechou ali atrás, num bloco baixo, e saiu no contra-ataque, tanto é que conseguiu o segundo gol. Não sei a opinião de vocês, eu acho que o placar foi muito duro, assim. Eu acho que o Atlético poderia ter vencido com mais tranquilidade, né? A gente sabe também que vacilou ali, o Batalha vacilou no gol do Vitor Roque, mas o Atlético poderia ter vencido com mais tranquilidade, vocês concordam? Principalmente pelo primeiro tempo, né? O primeiro tempo que o Turra e os jogadores do Atlético Paranaense demoraram para fazer a leitura de jogo do que da forma como o Atlético estava jogando. Então, eles tiveram muito mais liberdade. Foi muito bacana da gente ver o Atlético empurrando, né, o Furacão, colocando ele no setor defensivo. Ele ficou quase o tempo todo no setor defensivo, que não é característica do Atlético Paranaense, nunca na vida. E quem fez isso foi o Atlético, foi a força dos jogadores que fez isso. Óbvio que a gente foi notório que o Hulk estava se poupando o tempo inteiro, ele ficou o tempo todo no setor ofensivo do Atlético, não passou da linha de meio campo, ele olhava lá e tal, porque estava com o pé de todo tamanho, né? Então a determinação desses jogadores do Atlético, Fernanda, e eu ouvi de alguém no Independência nesse dia o seguinte: o dia que eles abraçarem e entenderem que é coletivo e tem que abraçar o Cudê, tem que abraçar essa equipe para seguir juntos, eles vão conseguir resolver a situação. E acho que foi meio que fizeram, e acho que essa conversa aconteceu nos vestiários, acho que aconteceu antes da partida, talvez na pré-eleição, imagino que sim. E além disso tudo, o Turra é muito inteligente. E claro que ele tá com o Filipão, né, o Luiz Felipe Scolari ali pela lateral. Quando eles entraram, né, quando ele fez todas as modificações de forma muito rápida, o Pedro me falou o que ele quer. Eu falei, ele quer deixar o Atlético maluco, porque vai demorar pro Atlético entender qual é o jogo do Atlético Paranaense. Aí entra também a inteligência do Cudê. Quando o Cudê viu que o Atlético tinha perdido o jogo, tinha perdido o meio-campo, tinha perdido ali a história, o Cudê trabalhou. E fez as modificações, e aí o Atlético Paranaense demora para entender também o que tinha acontecido, porque quando você substitui aquela monte de gente ali no meio-campo, você quer mudar tudo. E isso exatamente para surpreender o adversário. Não existe por que fazer modificação se não for para surpreender o adversário. Sem dúvida. Que foi o que o Turra fez inteligentemente. E aí o Cudê também usa dessa inteligência e coloca também, faz uso desse banco do Atlético, que às vezes ele diz assim, tem um limite e tal, mas ele mostrou ali que ele sabia o que ele estava fazendo. Ali ele mostrou que estava conhecendo o time do Atlético. E deu, acho que, mais segurança para que a equipe, não é que não passou aperto, passou, mas soube se defender na hora certa. Quando o Atlético Paranaense chegou, eles conseguiram se segurar, ele sabe Deus como, né? Everson até utilizou de outras situações para segurar o moço lá, enfim, mas teve o choque de cabeça também, que deixou o pessoal... Fez uma defesaça, né? Nossa, defesaça, um chute do Terans, né? Então eu acho que foi um jogo muito inteligente do Cudê, tanto na formação inicial, né, que foi a manutenção mesmo, quanto na forma como ele fez a sequência de jogo. Então é o seguinte, a gente está aqui para criticar quando tem que se criticar e está aqui para elogiar quando tem que se elogiar. O Cudê trabalhou muito bem nesse jogo com os jogadores, foi possível coletivo. Perfeito, eu acho que isso foi diferente. Perfeita análise, assina embaixo.
Cudê mostrou um repertório tático aí que a gente estava esperando, né? E ele leu muito bem o jogo. Ele dominou o primeiro tempo, dominou o meio-campo. O Paulo Turra voltou dominando o meio-campo. Ele falou: opa, não, peraí, o meio-campo é meu. Eu vou reforçar aqui. Colocou Batalha, tirou o Paulinho, ganhou mais um no meio-campo e deixou só o Hulk lá na frente para tentar fazer o gol de contra-ataque, como fez os 2-0. Batalha, né, perdeu a bola ali no primeiro gol, no único gol do Atlético Paranaense, e aí deixou ali o jogo um pouco tenso no final. O Atlético estava até controlando muito bem ali, né, o jogo naquele momento. Foi realmente um vacilo individual, mas eu gostei do que vi e tem que chamar atenção para 2 jogadores, né? Primeiramente, um que, enfim, a gente espera que estreou na temporada, né? Que se chama Edenilson. A gente viu o Edenilson fazendo um grande primeiro tempo e eu espero que ele tenha entendido a dinâmica que ele tem que dar pro time. Abrindo espaço, hora jogando na direita, hora caindo pelo meio. E a gente viu, quando ele caiu pelo meio, quando elemento surpresa, ele deixou o Hulk na cara do gol. Um belo passe do Johan. E na lateral direita, pelo lado direito, ele deixou o Paulinho para fazer para fazer o gol, e o Paulinho perdeu porque continua mal, né? Continua mal. Que continua e o segundo jogador que eu tenho que destacar também, não tem como dizer, é o Johan, né? Johan hoje no Atlético está se mostrando muito útil. O primeiro gol, né, foi um passe incrível dele, aquele passe rasante, a lá R10, né? Aquele passe rasante que ele deu pro Edenilson deixar o Hulk na cara do gol. Então, eu acho que a manutenção desses jogadores também foi um acerto do Cudê para essa partida, e a gente viu um time coletivamente muito grande. Se a gente pegar o primeiro gol, analisar o primeiro gol do Atlético, foi uma aula de abertura de espaço, participação de todo mundo. O Atlético tentou a primeira vez, continuou com a bola e rodou até achar o espaço, ou seja, abriu o meio do Atlético Paranaense. Rubens esteve bem. Rubens fez uma grande partida. A defesa do Atlético também foi firme. A gente comentava na transmissão isso, né? O setor defensivo do Atlético trabalhou super bem, né, Pedro? Muito de novo. bem mesmo, né? De novo. Então, assim, eu acho que não é que a gente tá dizendo que deu tudo certo, mas é dizer o seguinte, se o Cudê entrasse naquele vestiário e dissesse assim, nós estamos evoluindo, a gente teria que dizer, ok, ele tá correto, foi isso que aconteceu. Mas é claro que a gente precisa de mais jogo. Foi um jogo, exato. Se você for olhar no contexto geral, foi um primeiro tempo, né? É uma coisa de ajustes ali, mas se ele mantiver esse espírito, que eu acho que foi muito mais essa determinação, a gente precisa, a gente vai, também o exemplo do Hulk, né? Porque o Hulk tava debilitado, o Hulk tava machucado, e ele fazia o que ele foi, e ele ficava, eu falava assim, gente, ele não vai aguentar, ele vai sair no segundo tempo. Não saiu. Essa intensidade chamou muita atenção, né, Edmar? O time todo lutando por cada centímetro de campo. Eu vi uma postura muito boa. Muito boa. E é o que tem que seguir, né? Todo mundo ali se ajudando e abraçando. E claro, a gente não poderia deixar de chamar ele aqui, né? O homem do jogo que fez os 2 gols, 17º doblete dele, ele já fez 2 gols em 17 partidas pelo Atlético. Falta uma partida para ele fazer 2 gols, para ele igualar a marca dele no Porto. E aí o Atlético vai ser o time que ele mais marcou 2 vezes, né? E ainda perseguindo esse hat-trick aí que ainda não saiu. Quem sabe aí na quarta-feira, né? Mas a gente vai chamar o Hulk aqui, né? Que ele exaltou aí a vitória, né? O gramado de Independência, e explicou também que pediu para jogar em função do tornozelo inchado. O Cudê sabe que eu sou fominha, né? Tava com o pé muito inchado, né? Com muito hematoma. E ele falou assim, ó, não participa ali do tático, porque pra você estar bem amanhã. Eu falei, não, professor, eu gosto de movimentar, eu prefiro trabalhar porque eu me sinto bem assim, adaptando meu corpo, mesmo na dificuldade. E ele sabe que eu gosto de estar em campo, gosto de estar ajudando meus companheiros, né? Mas a gente sempre vai respeitar as decisões do Cudê. A gente sabe que a cobrança é muito grande aqui, né? E a gente vem de uma sequência ruim, sem vitórias. E a gente sabe o quanto que é difícil, que a gente trabalha pra caramba, a gente foca muito, se cobra muito entre a gente. E chega nos jogos, mesmo sendo superior ao adversário, não leva a vitória. Então isso acaba, sabe, tirando nosso sossego, nossa paz. Mas a nossa família, que é o nosso fortalecimento, nos dá força ali para poder superar e dar as voltas por cima. E graças a Deus iniciamos hoje as vitórias. Eu tenho certeza que agora a vitória vai vir com frequência. Parabenizar toda a administração do América, né, por manter o gramado em tão ótima condição. E a gente sabe, né, o Mineirão, como não tem um time próprio que é dono do estádio, e querendo ou não, é business, né, os eventos estão dando mais retorno que o futebol. E a gente tende agora procurar aproveitar o máximo. Quarta-feira temos mais um jogo aqui, o campo está muito bom.
Eu tenho certeza que a massa vai lotar aqui para nos ajudar a conseguir nossa primeira vitória na Libertadores. O tornozelo tá bem? O tornozelo tá bem. Tá, assim, não tá 100%, mas vai ficar. E a gente traz agora o treinador do Atlético, Eduardo Cudê, né, que ainda corrigiu o fato do Atlético sair na frente e depois não manter a intensidade. Ele fala sobre isso. Después comienza a jugar o nerviosismo y bueno, es algo que tenemos que continuar trabajando y mantener la forma, la idea y bueno, y es así. Tomamos un gol por tomar riesgo a salida y bueno, vamos a seguir tomando riesgo a la salida, así que cosas para corregir siempre hay, pero cosas muy buenas también. E justificando a manchete, Pedro e Dimara, que o DM que vai escalar o Atlético na próxima quarta-feira, jogo importantíssimo contra o Alianza Lima, 9h30 da noite. O Atlético precisa vencer de qualquer jeito, é vencer ou vencer, porque senão a situação vai ficar complicada. O Atlético ainda não pontuou, vem de 2 derrotas em 2 jogos, então precisa vencer aí o Alianza para tentar aí se colocar no bloco, no bolo, né, dessa classificação para as oitavas. E aí o DM vai definir. Por quê? Porque Saravia, o Lemos, o Gemerson e o Patrick, eles saíram de campo desse jogo contra o Atlético Paranaense reclamando de dores, né? O Saravia e o Patrick são dores musculares, é o que mais preocupa. O Lemos tomou uma pancada no joelho direito e o Gemerson sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo. O que menos preocupa aí é o Lemos com a pancada no joelho, então não deve ser desfalque do Atlético na quarta-feira. Mas o Patrick e Saravia tem um olhar aí com mais cuidado, porque eles reclamaram daquela famosa fisgada, né? Aquela dor muscular aí, e preocupa. Por quê? Porque o Mariano, lateral direito, ele tá suspenso e só tem o Saravia pro lugar. Então corre o risco do técnico Eduardo Cudê ter que improvisar, colocar o Edenilson ali na lateral direita, justamente o Edenilson quando começa a jogar bem ali no meio campo, quem sabe. Ou também o Vitinho, né? O Vitor Gabriel, que já jogou nessa Libertadores aí, campeão sul-americano agora com a seleção brasileira sub-17, pode ser que o menino ganhe chances desde o início. A partida é complicada, a partida é decisiva. Não sei se o Cudê colocaria o Vitinho para jogar desde o início, mas enfim, fato é que essa lateral aí direita preocupa. O Atlético também que não vai contar com o Paulinho, que está suspenso, então deve ser um ataque formado pelo Hulk e o Vargas. Vargas, que foi alvo da torcida, né? Não entrou no jogo do final de semana, mas o Cudê, depois da partida contra o Furacão, chegou e falou: olha, tamo com ele, é um grande jogador, vai ser muito importante. E aí saiu em defesa do chileno, quem sabe aí o Vargas também, assim como o Edenilson, desencantando aí nessa próxima quarta-feira. Aí ficou sentado no banco também, a torcida não fez nada contra ele, ficou lá, ficou de boa, né? Passou ali na frente dele. Você ouviu? Eu não vi, mas eu acho que se ele entrasse em campo ia ter alguma reação. Mas ontem, deixa passar, né? Ganhou e tal. E outra coisa, elogiar também a torcida do Atlético, né? Que estava em campo, não os acontecimentos fora do estádio, né? Que são 2 torcidas, né? Uma ali dissidente da Galocura, e aí eles brigaram entre si, já estavam brigando antes do jogo, continuaram brigando, não sei pra que isso, né? Enfim, que a gente lamenta sempre, né? Mas a torcida que estava lá, né? As famílias, as crianças e tal, e também muita força da torcida vinda das arquibancadas. Eu acho que quando você faz isso, né? A arquibancada responde ao campo, se faz toda a diferença no jogo. E mais do que nunca precisa disso na quarta-feira, né? Venda de ingressos para Galo e Alianza já começou, né? O jogo na quarta-feira, 9h30 da noite. E os preços variam de R$ 72,00 a R$ 420. Muita chiadeira da torcida do Atlético nas redes sociais por conta do horário ruim do jogo. Vai ser um jogo transmitido pela TV, né, pra cá. Então a torcida do Atlético chiando aí. Poderia ter tido um pouquinho mais de sensibilidade a diretoria para lotar esse Horto na quarta-feira, que é muito importante, jogo importantíssimo para as pretensões do Atlético seguir adiante na Libertadores.